Marcela é alto, eu sou baixinho. Boa tarde a todos. Na continuidade ao nosso estudo, eu vou falar o item 1 a 8 do capítulo 27, que é a eficácia da oração. Será mesmo que a oração é eficaz? A gente já parou para pensar nisso? De um modo geral, será que aquela súplica fervorosa que a gente faz num momento de muita angústia, porque quando a gente está angustiado, a gente se sintoniza de verdade, né? Será que ela tem o mesmo valor daquela oração que a gente faz por obrigação, né? Enquanto a gente está fazendo a oração, está pensando em tudo que tem que ser feito em casa ou no serviço, que a gente já está atrasado. Será que tem a mesma eficácia? Vamos ver, né? Vamos estudar para ver. E o que seria a oração? A oração é uma projeção do pensamento. Ela estabelece, através do pensamento, uma corrente fluídica. E a intensidade dessa corrente, dessa ligação fluídica, vai depender do nível vibratório de quem está fazendo. Por isso que a gente falou lá atrás, será que tem a mesma intensidade, o mesmo alcance, essa junção fluídica de quem está fazendo com muita vontade, com muita convicção, ou aquele que simplesmente está fazendo uma oração por fazer, né? E o seu poder, o poder e o alcance da oração reside exatamente na intensidade dessa corrente. Então, na verdade, a oração depende da gente, né? Ela depende exclusivamente da nossa intenção, da nossa vontade e da nossa ligação com o mais alto. Nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda dos espíritos superiores, que o inspiram com bons pensamentos. Quando a gente faz a oração, a gente se liga, né, ao mais alto. Então a gente se liga a espíritos superiores. Eles nos ouvem. Isso quer dizer o quê? Que eles vão resolver todos os nossos problemas? Claro que não, né? A oração não é feita para resolver o problema de ninguém. Ela te dá, com a fé, a fortaleza suficiente para enfrentar os problemas. Muitas vezes, a serenidade que antes estava faltando para que você possa resolver o seu problema com calma, tranquilo, porque às vezes, no calor de uma discussão, no calor do problema, você não encontra a solução. É aí que entra a nossa fé, a nossa vontade através da oração. Nos acalmarmos, né? Baixar o nível e deixar a fé falar por nós. Então, mas por que os espíritos superiores nos inspiram com bons pensamentos? Por que pelo pensamento? Porque no pensamento é que está a origem das nossas ações. Tudo gira em torno do nosso pensamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente age. Quando você age sem pensar, faz besteira. Então, primeiro a gente pensa, depois a gente age, né? A gente reza ao levantar, ao deitar, nos momentos de alegria, nos momentos de aflição. Enfim, a gente fala muito sobre a oração. Mas a gente sabe muito pouco dos mecanismos que regem a oração. Desculpa. Isso talvez também explique por que a gente às vezes valoriza muito pouco, né? E às vezes até nos esquecemos da oração. Por isso que eu falei com o fervor quando a gente está aflito. Porque realmente na hora da aflição é quando a oração se faz mais fervorosa. É quando realmente a gente acha que ela alcança o mundo superior. Há até quem conteste a eficácia da oração, pensando que Deus, conhecendo todos os nossos problemas, as nossas necessidades, e sendo a perfeição absoluta que Ele é, Ele dispensa-nos de orar.
Mais ou menos seria isso. Para que eu preciso me dirigir a Deus se Ele que me fez sabe tudo sobre mim? Como se Deus estivesse à minha disposição 24 horas do dia, né? A oração pode ser ouvida pelos Espíritos aonde quer que esteja. Afinal, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos imersos no mesmo fluido, o fluido cósmico universal. Todos nós, é como se fosse um mar, né? Mar de água. Todos nós estamos mergulhados, imersos nesse fluido universal. Ele ocupa todo o universo. As vibrações desse fluido se estendem ao infinito. Esse fluido no qual estamos imersos, é o veículo do pensamento. Assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que o som se manifesta apenas naquele raio limitado, né, gente? Você pega a folha FM aqui, se você for para o estado de São Paulo ou para a cidade de São Paulo, você já não pega mais, porque esse veículo é limitado. O fluido universal não, ele atinge o infinito. Então você pensa aqui ou pensa na China, todos nós, brasileiros e chineses, estamos imersos, estamos mergulhados no mesmo fluido. Daí, essa conectividade é tranquila. Como resultado, nosso pensamento, movido por uma força propulsora, impressionará a alma, ou as almas, a distâncias incalculáveis. Eu faço a oração aqui para alguém que está necessitado lá na China. E realmente eu vou ter resultados. Por quê? Porque essa vibração que eu emito daqui, como nós estamos imersos no fluido universal, ela anda, ela viaja até lá, em qualquer ponto do planeta, do mundo, não do planeta, do universo. Essa corrente fluídica que se estabelece de uma pessoa para outra é o que permite aos espíritos elevados responder aos nossos apelos e nos influenciar através do espaço. Então, assim como nós podemos influenciar através da oração pessoas do outro lado do mundo, nós também podemos impressionar os espíritos superiores que nos ouvem através deste fluido. A qualidade da oração influencia a sua eficácia. Sem sombra de dúvida, falamos no começo, a qualidade da oração, ela influencia realmente a eficácia, o poder dessa oração. A forma como é feita faz muita diferença. Não pela beleza das palavras, ou pelo tempo dedicado à oração, mas pela intenção, devoção e fé. Tem gente que acha que destrinchar uma oração em meia hora, 1 hora, é o suficiente. Tá bom, é grandona, todo mundo vai ouvir. E não tem nada a ver. Ou então tem gente que fala bem bonito, rebuscado, para que Deus entenda, ou os espíritos superiores consigam apreender o significado. Isso não tem nada a ver, né? Palavra bonita, ou tempo demais dedicado à oração, surte efeito contrário, não tem nada a ver. A oração surte efeito pela sua intenção, pela sua devoção, pela fé. Por quê? Porque ela sai de dentro de você. Ela tem que sair do seu coração. Ela tem que alcançar o objetivo saindo de dentro de você. Ela pode ser curta, feita em segredo, nas profundezas da consciência e em profunda meditação. Então, você não tem necessidade de se ajoelhar, com todo respeito a todo e qualquer segmento religioso que coloque o de joelhos como necessidade primordial. Mas esse é um evangelho espírita. Essa é uma palestra espírita, então estamos falando do ponto de vista espírita. A oração pode ser curta e feita em segredo, nas profundezas da sua consciência. Eu não preciso emitir palavras para que a oração surta efeito. Comigo mesmo, no pensamento,
sem balbuciar nada, eu me conecto com Deus. Eu me conecto com a espiritualidade superior. Orações prolongadas ou repetidas tornam-se cansativas, sonolentas e muitas vezes o coração e o pensamento estão distantes. Então, já deu para a gente perceber que fórmulas não ajudam em nada. Orações prolongadas, o cérebro não fica colocado ali o tempo todo, isso está mais do que comprovado. Oração curta, feita de dentro do coração, feita com toda a devoção, essa sim surte efeito. Mas aquela que você está com o pensamento longe e balbuciando palavras, é a mesma coisa que você está olhando a panela para não queimar e cantando. Não é verdade? Você não pensa nem na panela e nem na oração. É tudo automático. Como é que você consegue uma conexão se nem você está conectado àquilo que você está pensando e falando, né? A oração espontânea e sincera pode ser oferecida a qualquer hora, em qualquer lugar. Certamente podemos fazer uso de orações prontas. Tem gente que diz que o espírita não acredita em oração pronta. Mentira. Só vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte final dele, nós temos orações para qualquer tipo de necessidade, né? Certamente nós podemos fazer. E nós temos exemplos de orações maravilhosas, a prece de Cáritas, a oração de São Francisco, o Pai Nosso. Existe uma coisa mais bonita do que o Pai Nosso? A oração que o Cristo nos deixou? A diferença é que ao invés de eu dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a nós vosso reino, dessa maneira, sem estar pensando em cada palavra, no significado de cada uma, eu estou decorando, eu estou emitindo palavras, soltando palavras, sem pensar em cada uma. Essa é a diferença. A oração pronta, ela tem a mesma eficácia daquela oração que sai das profundezas do ser. Depende da sua conexão com o mais alto. Então a oração do Pai Nosso é uma oração maravilhosa, desde que você coloque a sua convicção nela, desde que você peça com fervor, você será ouvido certamente. O que a gente precisa fazer é a conexão espiritual com as palavras que estão sendo ditas. A finalidade da oração é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não cria diferença entre o que a gente acredita, principalmente nós espíritas sabemos disso, né? Sabemos que Deus aceita todas, desde que sejam sinceras. Gozamos do livre-arbítrio para compor a nossa trajetória terrestre, mas sempre somos responsáveis pelas consequências das nossas ações. Claro que sim, já que gozamos do livre-arbítrio, temos o direito de fazer aquilo que quisermos, mas também temos a obrigação de assumir as consequências daquelas ações, daqueles atos por nós praticados. São falhas, deslizes que precisam ser revistos e sanados. Afinal, nós estamos aqui nessa presente encarnação para sanar os nossos defeitos, para limar os nossos defeitos, né? As nossas culpas têm que ser tiradas, as nossas desavenças devem ser revistas. Estamos aqui para isso. Então, sendo revistos e sanados, é através da aplicação da lei de causa e efeito. Eu fiz ali, eu vou ter que sanar aqui. Eu vou pagar aqui, é uma cobrança? Claro que não. A cobrança parte da nossa própria consciência. Eu fiz errado hoje, não tinha muita consciência, não me importei. Amanhã, numa nova escala evolutiva, eu vou querer sanar aquele problema que passa a ser como uma pedra no meu caminho, como um peso na minha consciência. Então, assim, nem sempre nós somos atendidos nos nossos pedidos, porque muitas coisas que parecem hoje úteis, essenciais à nossa felicidade, que a gente acha que é, né?
elas podem ser prejudiciais. E por isso, apesar de uma oração com toda convicção, a gente não consegue. Aí você fala, poxa, porque eu sou egoísta, eu penso em mim. Então, depois que eu não consegui, eu digo, poxa, Deus me esqueceu. Eu estou sofrendo, eu estou precisando. E Ele não me atende. Eu queria tanto isso e Ele não me atende. Mal sabe a gente que é pior, seria pior se nós tivéssemos conseguido aquilo, né? E a gente passa a acreditar que foi esquecido pela providência divina. Mas isso faz parte do nosso quadro evolutivo, né? A oração não apaga os problemas da vida. Isso é que é importante a gente destacar. Não adianta você se ver em apuros, em palpos de aranha e recorrer à oração como se ela fosse a tábua de salvação que vai te tirar do problema. Porque não é esse o objetivo. Não é isso que vai acontecer. Nos problemas materiais, o apoio da oração não vai vir em forma de dinheiro fácil. Eu estou cheia de dívida, eu vou pedir a Deus que me ajude. Aí vai o quê? Vai se materializar um monte de nota de 100? Não, né? Então, se eu peço para saldar compromissos que me afligem, eles virão, a solução virá em forma de trabalho. Eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir que esses recursos cheguem às minhas mãos para que eu salte aquelas dívidas que estão me atormentando. Mas o dinheiro não vai se materializar. O que vai acontecer é que vão vir novas oportunidades de maneira a eu poder saldar os meus compromissos. Se há dúvidas, a ajuda não vem em fórmulas verbais diretas. Eu estou com dúvida nisso, então pronto, a oração vai me trazer um rasgado como se fosse o vocabulário. Estou lendo lá, está tudo certinho, não tenho mais dúvida. Mas não, na inspiração, ela virá sob a forma de inspiração, que vai me ajudar a tirar as dúvidas, a resolver aquelas dúvidas e tomar as decisões mais acertadas ao caso. Em dias turbulentos, a oração não traz eventos especiais, mas você vai perceber na forma de segurança e encorajamento que vão acalmá-lo na aflição. Então, quando eu estou muito atribulada, muito nervosa, a oração me acalma. E quando eu estou calma, eu penso de uma maneira mais racional. Eu consigo resolver aquilo que eu não conseguia. Então a oração, ela não age para facilitar a nossa vida. Ela age para nos dar as ferramentas com as quais a gente resolve os nossos problemas. Assim, os efeitos da oração sempre aparecem, seja na medida em que consola, dá força, revive, encoraja, restaura a energia de quem faz essa oração. Para aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder coragem, paciência, resignação para enfrentar as dificuldades, ideias sugeridas pelos benfeitores espirituais. Então a oração é para isso. Se alguém aqui já passou por uma aflição muito grande e orou com muito fervor, há de se lembrar que não foi resolvida a situação de imediato, mas a calma que você passa a sentir te faz olhar aquele mesmo problema antes tão aflitivo, te faz olhar com outros olhos, com olhos mais serenos, e te traz a vontade de resolvê-lo aos poucos. Então a oração vai te trazer a força da fé, a ajuda que você precisa espiritual. Porque para resolver, é você quem vai. É você quem está encarnado na Terra para resolver os problemas da Terra. Nós temos a ajuda espiritual para nos fortalecer nesse sentido. E sempre o mérito da resolução é nosso, viu, gente? Deus só nos dá a força. Podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, sozinhos, juntos, em pé, deitados, na luz no escuro, os olhos abertos, fechados, desde que haja o recolhimento íntimo necessário.
Ninguém precisa ir a um lugar especial para fazer a sua oração. Seja onde for, o seu recolhimento é necessário, porque a sua conexão com o mais alto se faz de dentro de você, e não do lugar onde você se encontra. Podemos concluir então que a eficácia da oração depende da renovação íntima de cada um, e prevalecerá a linguagem de amor, de perdão, de humildade, para que possamos, liberto dos sentimentos negativos, agradecer a Deus pelo dom da vida.